Namastê, pessoal. Gratidão sempre, sempre uma honra poder servir, poder colaborar, poder compartilhar, poder amar incondicionalmente, sendo verdadeiro com nós mesmos. Gratidão sempre, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Palestra Cocriação por Ressonância, né? Dando de uma certa forma continuidade ao que foi falado na palestra anterior, Ciência da Espiritualidade, né? Rasgando o Véu, porque aqui nós vamos abordar mais ainda a questão prática sobre a ressonância, sobre o universo como energia, como onda que ressoa, tá? Para que a gente sempre possa emanar mais e mais luz para todo o nosso planeta, para toda a nossa família. Então, primeiramente, gostaria de lembrar, caso você ainda não tenha assistido a palestra anterior, lembre-se de dar uma conferida, pode assistir antes, pode assistir essa e depois assistir aquela. Apenas lembre-se que, também se você é a primeira vez que está por aqui, a Centelha já está há mais de 2 anos compartilhando conteúdos, temos mais de 150 vídeos, temos várias palestras disponíveis, explicando desde o comecinho, degrau por degrau, dessa jornada até o que nós estamos conversando agora, tá? Isso é importante, por quê? Porque é aquela questão, às vezes a dúvida, às vezes você reassiste esse vídeo para entender algo que foi falado nele, mas que nele foi tocado o assunto, por quê? Porque quem vem acompanhando entende que eu já falei disso bastante, já expliquei esse exemplo, né, de uma forma muito mais completa, tá? Então, sempre a indicação é as dúvidas, se você quiser se aprofundar mais nos conteúdos e você acabou de chegar, vai lá na Centelha, nós temos uma faculdade de informação a seu dispor abertamente, só depende de ti realmente ir lá estudar e se dedicar a tudo isso, legal? Que realmente o pessoal que vem acompanhando a gente é sempre muito simples, os feedbacks são muito assim, Gui, caiu muitas fichas, muito obrigado. A dúvida que vem, normalmente 90% é do pessoal que acabou de chegar. Então o que eu indico? É aquilo, como é que eu vou tirar uma dúvida? Aliás, qual é a melhor forma de tirar uma dúvida? Eu pegar e responder para você num texto de uma forma muito breve, ou até mesmo enrolar muito, talvez criar mais confusão, ou eu te direcionar para uma sequência de vídeos, de estudos, por exemplo, que vai explicar essa sua dúvida e outras que eu já sei que vão surgir nesse caminho. Por isso que está lá explicado. Entende? Então é aquela questão da união, vamos se unir, vamos se encontrar. Entendeu? Nós estamos aí compartilhando e nós precisamos manter o foco no que tem que ser falado agora, para que você que chegou agora, assim que quando você assistir tudo e chegar aqui e falar, caraca, Gui, entendi o que você falou, já tem mais coisa nova e você vai continuar conosco. Porque a Centelha é isso, é uma documentação da vivência, da experiência da filosofia do paradigma energético, do paradigma quântico, certo? Então, sempre uma honra, sempre muita gratidão poder vir aqui e compartilhar nossas brisas, pessoal. Então, cocriação por ressonância. Legal? Recapitulando, o universo todo é energia, certo? O Gui, o vácuo, o vento, as coisas, né? Meu notebook, a mesa, certo? O tempo, as nuvens, sentimentos, pensamentos, crenças, tudo é energia. Lembra, em última instância, tudo é energia. E a energia, no seu último estado, ela não é matéria, ela é onda, não é à toa. Sentimentos não é matéria, crença não é matéria, e é energia, ok? Então, energia se comporta como uma onda. Ou seja, é por isso que a gente usa tanto a metáfora do rádio. É que nem um sistema, tecnologia mundana, que é muito mais, né, obstruída, né? Eles seguram muito essa tecnologia. Podia aquilo, você acha que tem limite, né, de tal hertz até o hertz para ter rádio, para ter canal de TV? Pode ter infinito. Eles fazem isso, né, para controle. A gente já falou bastante da Matrix. Então, o que a gente precisa entender? Essa questão da frequência, de ver a vida como onda, como ressonância, como uma rádio, na metáfora, ela simplifica muito o processo prático, o processo cotidiano que a gente tem. Legal? Vamos explorar essa ideia. Como nós já tocamos um pouco lá para o final da palestra, tudo ressoa, porque tudo está vibrando. Imagine um imenso oceano e imagine que cada
consciência, que tudo é consciência, mesmo que ela esteja fragmentada, subdividida, cada consciência tem uma vibração, uma pulsação. Essa vibração, essa pulsação, você pode imaginar um lago, um oceano e caindo uma pedra. Imagina um laguinho, né? Cai uma pedra. O que acontece quando a pedra cai? A pedra caiu, abre aquele círculo, aquela onda abre. Não é assim que funciona? Agora, se você, por exemplo, colocar numa bacia, joga a pedrinha, assim que aquela onda abre, quando ela atinge a borda, o que acontece? Ela ressoa novamente outras ondas, e aí a água fica toda bagunçada, né? Você joga a pedrinha, a água abre certinho num círculo. Quando bate nas bordas, ela fica toda bagunçada. Lá no experimento da fenda dupla, isso fica muito bem explicado. Quem já assistiu conhece, quem não assistiu ainda tem que assistir, explicando esse efeito da colisão construtiva que acontece entre as ondas, certo? Isso na vida prática é o quê? É essa troca de atenção, é essa troca de foco, certo? Vamos mais a fundo nisso. Tudo, isso foi falado um pouquinho na outra, tudo que eu focar, tudo que eu der atenção, seja externo, seja internamente, isso ressoa, isso aumenta. Vamos dar um exemplo. Eu estou vibrando, a cada momento eu estou emanando essas ondas, certo? Essas ondas, elas vão sair de acordo com a frequência do que eu estiver conectado, em sintonia. Por exemplo, estou passando por um problema financeiro. Esse estado, essa crença, ela tem uma frequência, um endereço, como se fosse uma rádio, uma frequência de rádio, tantos hertz, 10, tantos hertz, certo? É uma situação de problema financeiro, vamos supor. Isso é uma criação, é uma ressonância tua de algo que você deu foco e aceitou. Por exemplo, eu estou ganhando X por mês, aí aconteceu um corte, eu vou ganhar metade, enfim. Aí, sempre aquela história, eu posso olhar pelo lado negativo e eu posso olhar pelo lado novas possibilidades. Eu posso ver o paradigma materialista, poxa, perdi, olha, falta, e agora? E eu posso ver pelo paradigma energético. Opa, coisa nova, mudança, o que será que o todo está preparando? Vamos lá, vamos se divertir, porque eu sei que esse é o foco da vida, paradigma energético, certo? Então, quando acontece isso, e eu foco nisso, poxa vida, perdi, isso é ruim, isso foi ruim, o que eu faço? Eu emano uma onda que ressoa com essa frequência. Eu vou ter uma colisão construtiva com isso. Nesse momento que eu falo, puta, é ruim, eu peguei a onda, veio, é como se eu tivesse acessado mesmo a onda, essa frequência dessa rádio, e eu capto a música que está passando nessa rádio. Vamos supor que nem a gente sempre fala rádio tristeza, que é uma situação de problema. Isso daqui, fica tranquilo, vem na onda, que cada vez vai expandir mais. Isso daqui responde uma questão, pessoal, que muita gente pergunta, principalmente com relação às práticas de Ho'oponopono, quando eles falam assim, Guilherme, mas eu falo às vezes as 4 frases e eu não estou sentindo nada, eu sinto até o oposto, eu não sinto que é verdadeiro. Então eu acho que não funciona. Ok, vamos usar esse mesmo raciocínio. Você estava mal antes de ficar mal? Não, repara, estava tudo bem, aconteceu algo e você ficou mal. Se você estava bem e não estava sentindo nada de mal, como é possível você chegar no estado mal? Então, da mesma forma, se eu estou no estado mal, certo? E eu ressoo, eu dou importância, a mesma coisa, para esse sentimento. Não importa se eu não estou sentindo, eu vou continuar dando importância, eu vou continuar dando foco, é uma escolha que eu tenho a cada momento. Naturalmente, ali na frente, assim como se você estiver bem e você der foco para o mal, você fica mal. Se você estiver mal e der foco para o bem, você fica bem. Tudo ressoa, gente. Só que são infinitos os sabotadores dentro do sistema de crença paradigma materialista. Paradigma, isso é bom, isso é ruim. Legal? Então, vamos continuar nessa questão da ressonância aqui, para a gente poder, como eu disse, ampliar isso para o nosso cotidiano, para como a gente trabalhar com a ressonância, com a cocriação da realidade de uma forma prática, cotidiana. Tudo isso, como a gente sempre fala, vai partir de uma escolha, de uma decisão tomada, certo?
essa decisão, ela só vai poder ser tomada quando você puder compreendê-la. Qual que é essa decisão? Se eu me entrego ou não me entrego ao que eu, lá no fundo, além de tudo, além das pessoas, pai, mãe, lá dentro, só eu comigo mesmo, acredito e sei. E isso que eu acredito lá no fundo, só eu sei, é tipo 100%, é o contrário de tudo que o mundo acredita aqui fora. Todo esse mundo. E aí eu fico naquela dicotomia, naquele paradoxo, porque assim, se eu seguir a mim, a impressão que eu tenho mentalmente é que eu vou ficar sozinho, infeliz, triste, abandonado, etc, etc. Certo? E ignorar isso e ficar vivendo em prol dos outros vem me rendendo anos e anos e anos e anos de sofrimento, tristeza, solidão, apatia, mesmo no meio de um monte de pessoas. Certo? Certo? Então, a questão a ser trabalhada, a ser entendida, é de que como o universo funciona. Se você ainda tem esse questionamento, você ainda não entendeu, você ainda acredita, mesmo que em níveis inconscientes, você ainda acredita em sorte e azar, em bem e mal, e aquele Deus julgador, que você tem que ser bonzinho, porque senão você vai pro inferno, mimimi, mimimi. É a historinha, o continho de fadas que nem se contam para as crianças, não sabem o que estão fazendo, não percebem, né, o que aquilo faz com a criança, porque aconteceu com todos nós, principalmente as mulheres, aquela coisa de casamento, príncipe encantado, todo esse mimimi, né? Aí a coisa na realidade não é bem assim e sofrimento, e aí emana toda essa onda, toda essa ressonância e cria-se uma realidade coletiva de escassez. Quando eu me direciono a esses estudos, que nem eu estou falando, a centelha, eu tenho várias pessoas já relataram depoimentos para trazer para vocês de pessoas que só com os conteúdos gratuitos, mas estudaram tudo, estudaram mesmo, que nem o Gui na época que não tinha centelha, o Gui criou centelha por isso. O Gui foi lá nos vídeos do Hélio Couto, que nem ele já falou para vocês, depois de outros, Lala e etc. Mas eu fui lá e estudei tudo, que nem eu sempre falo, eu nunca mandei um e-mail para ele, nunca perguntei nada, eu fazia questão, se ele já falou, tá aqui, eu vou assistir de novo para entender. É aquela minha escolha. E dentro de todos os conteúdos da centelha, se você assistir tudo, se dedicar, não é da player, se dedicar a entender, a estar verdadeiramente entregue, entender o significado disso, você vai acabar compreendendo essa coisa do interno e do externo. Essa diferença que existe, que quando você se rende a tudo isso, que você acha que vai ficar mais solitário, o que acontece? Esse é o efeito que a mente não pode te demonstrar, que é o efeito... Quando você emana isso, é o chamado salto quântico. Quando você é verdadeiro, você está entrando numa sintonia, numa rádio de prosperidade. Então você acessa pai, mãe, família, parceiro, um planeta Terra, um universo. Por isso que é a teoria dos multiversos. Você acessa um universo próspero. O outro lá, por exemplo, o Guilherme do Universo da... continua lá. Só que você veio para cá. Porque existe todos esses universos paralelos, todas as infinitas possibilidades. A sua consciência, ela se move não no tempo, como a gente acha, ela se move no espaço. Então daqui, enquanto tem um eu escasso, quando eu faço essa entrega a mim mesmo, faço essa dedicação a entender o que eu quero verdadeiramente entender, soltar essa meleca de preocupação se vai ter dinheiro, se vai ter comida, se vai ter trabalho, se vai dar certo, soltar essa meleca, porque não casa. Gente, quantos anos são séculos fazendo pressão, colocando preocupação em cima de casa, carro, apartamento, mesmo que na época fosse carroça, cabana, capim, etc. Né? Milhares de anos fazendo isso, documentado milhares de anos, não funciona. Agora você está aqui, sabe que não funciona, mas é o que a gente brinca, né? Por ego, por interesse pessoal, por mimimi. O Gui sempre vai resumir por mimimi. Você vai lá e não, o que o fulano vai pensar, o que ele vai sentir, o que ele vai achar, né? Isso não é legal, isso não é... Você não solta. Você não solta. Eu estava até escutando uma palestra do Cryon sobre o vício da velha energia. A oportunidade que nós temos a cada momento de ter tudo aquilo que nós nem temos coragem de assumir,
tá? Por exemplo, eu sou todo esse mimimi, não, porque eu não gosto de aparecer, eu quero o bem dos outros e não sei o quê. E quando você é uma diva, sabe? Você faz, acontece em movimento um monte de pessoas. Aí você vai ver, nossa, eu escondia, eu não aceitava a minha própria vontade, minha essência de ser diva. E por conta disso, eu não ajudava ninguém. Agora eu sou diva e olha quanta gente se move, quanta coisa eu girei, quanta energia, quanta ressonância foi feita. Isso a mente nunca vai te mostrar. Ela nunca vai te mostrar que se você soltar completamente, seguir integralmente, você vai acessar uma realidade completamente diferente. E se você não ir e se você esperar essa mente, esse eguinho simplesmente desaparecer, meu bem, olha, vai ter que passar a mesma experiência que o Gui, que é pressão até piorar tanto, que aí você solta, tipo, meu, o que você tem pra me falar? Morar na rua já é pra onde vai acontecer? Sabe que vai perder tudo? Não tem mais nada, sabe? Não tem mais nada. Aí muita gente, aquilo que a gente fala, né? Vai lá e se mata. O Gui não, o Gui pelo menos teve o simples raciocínio que nele já fala, né? Bom, se essa vida aqui tá um pé no saco, né? Ao ponto de eu querer acabar com a minha vida, e essa vida tá um pé no saco porque eu tenho vontades, eu tenho pensamentos, eu tenho visões totalmente diferentes desse status quo, e não ser desse jeito me frustra, e ser desse jeito as pessoas parecem que resistem, eu quero que se foda. Se chegou no ponto de eu pensar em me matar, eu quero que você se frustre, eu quero que você me odeie, eu não tô nem aí. Porque se eu cheguei nesse ponto, aí vem a lógica, né? Eu vou morrer de qualquer jeito. Qual é a pressa? Olha a lógica. Eu penso em me matar, seja pelo desespero que for, certo? Porque tá ruim aqui fora, porque eu não tô sendo eu, porque tem algo que eu quero fazer e não concordo, sabe? Não deixa eu ser eu. Então eu uso essa energia e falo, bom, já que eu vou morrer de qualquer jeito, o tempo que eu tiver que ficar aqui, já que eu tô aqui, que eu não morri ainda, vamos supor que possa existir um propósito, mesmo para quem tá mais resistindo ao paradigma, né? O que eu faço? Eu vou então causar geral. Vou causar geral. Vou ser quem eu quero ser. Vou fazer, eu quero que se foda. Vou causar tocar o puteiro, como se fala aqui. Ser você. E aí quando acontece isso, tem esse salto. Tem a liberdade, tem a iluminação. Porque você percebe isso, que quando você faz isso, que a tua mente treinada para o paradigma materialista diz de todas as formas, quanto mais você pensa, mais argumentos ela traz para tentar te sabotar, para tentar provar o paradigma materialista. Que é exatamente isso. Quando você faz o que ela diz, que ia ferrar com tudo, plau, tudo simplesmente se transforma diante dos teus olhos. Isso é o que vocês escutam falar aí sobre salto quântico. Agora, gente, vocês estão entendendo a situação que precisou entrar? Porque esse foi o meu primeiro salto, certo? Depois disso é o que eu falo. O que eu passei? Passei 3 meses assim, ó, integrais. Tem lá no meu vídeo contando o ano da centelha, conta exatamente essa história. Sem pensar, sem falar nada além do Ho'oponopono, fazendo FT o tempo inteiro, meditando, estudando 2, 3 palestras de 3 horas por dia. Gente, em 3 meses, é o que eu falo. Uma pessoa que a previsão era morar na rua, porque eu não ia morar na casa de parente, né? Eu prefiro ir pra rua. E sem nenhum, né? Se a projeção é essa, imagina, não tem, né, prospecto nenhum. E como eu falei, soltei nessa situação e só me dediquei a isso. Aí nessa situação, para 3 meses depois, tá ganhando mais, que nem eu falo, do que eu nunca tinha ganhado. Eu trabalhava como vendedor, não ganhava nem 3 mil reais por mês. Chegava assim a 2 no máximo, é o que eu falo, não passava, era tanta crença limitante, não passava. Dentro desse processo eu fui limpando, né, jogando tanto lixo fora, que é o que eu falo, só dentro das práticas. Guilherme não arrumou emprego, Guilherme não foi falar com ninguém, Guilherme não pediu ajuda pra ninguém. Só assim as coisas começaram a vir, a ajuda veio. E 3 meses depois eu tava ganhando 3 vezes o que eu ganhava no paradigma materialista, com uma questão emocional que eu nunca tinha, uma prosperidade emocional que eu nunca tinha sentido na minha vida, tá? Porque às vezes você pergunta o que é riqueza. Se você não sente riqueza é por causa disso. Você tá tão falso, tão não você, que é lógico que tudo é pobre, tudo é tediante. Você tá mendigando você mesmo, né? Mas olha só, para vocês entenderem, só que intensidade total. É o que eu falo, imagina que em 3 meses eu fiz
600 horas de Ho'oponopono, FT, meditação. Quantas horas você já fez? E você sabe que o Gui não contabiliza assim. Você não precisa passar 600 horas. Mas se tem esse exemplo, veja só, 600 horas, de 2 para 6 mil, de depressivo, de infeliz, né, para uma qualidade, um bem-estar, que é aquilo. Esse é o grande chave, assim, sabe? Mas nada importa. Só como você se sente vale mais, dinheiro não importa, mas nada importa. Não é que não é gostoso. Lembra? Não é abdicar do mundo, é abdicar das ilusões de que isso é algum prazer. Não é isso. Eu, por exemplo, pegar o dinheiro e comprar uma coisa que eu gosto, é o dinheiro que dá o prazer? Não. É eu vivenciar tanto o que eu ganhei, o dinheiro, quanto ir até o local, quanto o propósito de eu estar dividindo, mandando esse dinheiro, compartilhando prosperidade para girar indústrias e melhorar o planeta. E essa consciência, você está vendo? Quando você tem essa consciência, o dinheiro é uma pequena parte de um todo. Ele não é fundamental. Esse é o contexto de centralizar, jogar todos esses lixos, todas essas memórias. Não é memória do jeito que você pensa, só a imagem. É a memória emocional que você tem. De todas as situações, de todos os problemas, de tudo o que acontece nesse planeta, nessa dimensão, nessa frequência de paradigma materialista, né? Tudo que acontece ali é exatamente para reforçar cada vez mais isso, cada vez mais trauma, cada vez mais. E assim as pessoas acabam tendo essa curva que nem a gente já falou muito, né? Desde o começo a gente fala. A pessoa nasce super no pique, maravilhoso, legal, uhul! Chega ali nos 30 anos, mais ou menos já começa a decair, cara. E quando tem 50, cada vez mais cedo, 50, 60 anos, as pessoas já só vivem de remédio, só fala mal dos outros. Gente do céu. Por quê? Porque é um poço de lixo emocional acumulado durante toda uma vida. Você entende? Enquanto que 25 anos de lixo acumulado, 3 meses iniciais já foram capazes de darem esse salto, vocês entendem? Aí é que eu tava, naquele momento, toda aquela situação, aí fui para um AP melhor, hoje eu tô morando num casarão, que a gente brinca, pra gente é uma mansão aqui em Atibaia, num bairro assim maravilhoso, Jardim Nirvana, olha que coisa bonita. Já vim parar no Nirvana. E aí? E acredite se quiser, eu só fui me reparar, fui me ligar disso depois. Eu achei que era Nirvana da banda de rock, eu sempre fui roqueirinho, né? Nem pensei no Nirvana búdico, né, budista. Então, porque foram aqueles 3 primeiros meses para esse salto, mas dali é o que eu falo. Aí aquilo se tornou natural, aí não era mais um esforço, aquilo era, eu entendi isso. Quem eu era, na verdade. O que eu falo muito para vocês, você não sabe quem você é ainda. E assumir isso, quando você verdadeiramente assumir isso, você vai sentir uma liberdade tão profunda, porque o que a mente não deixa você ver ela pensa, assumir, eu não sei quem eu sou, nossa, eu sou idiota, então não sei nada sobre a vida mesmo. Ela não pode te mostrar o quê? Que quando você assume, eu não sei quem eu sou, essa situação é o soltar todos os quem eu acho que eu sou, que na verdade não é as ilusões que eu crio pra mim. E que é o que me faz sofrer, como se fosse eu estivesse carregando um monte de peso. Quando eu falo não sei quem eu sou, verdadeiro, eu sou isso, eu sinto isso, eu estou sentindo isso cai por terra e é uma liberdade assim, você fala, nossa. Porque na real é aquilo. Quem disse que você tem que saber quem você é? O que é você? Querer saber quem você é querer te colocar num frame, numa caixinha, num quadradinho. E se você é um oceano infinito que jorra, você vai botar em que caixa? Você precisa de um planeta para botar um oceano, você não está vendo? Não é verdade, gente? Vocês estão acompanhando, né? Então, antes da gente ir para a segunda parte aqui, nós vamos aprofundar em outras questões também. Vamos compreender profundamente essa questão da minha escolha, no meu papel. Gente, a base da cocriação é por conta disso. Você vai virar um criador consciente? Você vai expandir sua consciência até o seu subconsciente? Vai! Você vai um dia poder voar, poder, né, criar qualquer coisa assim? Vai! Só que isso é produto, como a gente fala, isso é resultado de uma frequência muito elevada, uma frequência de Jesus, de Buda, né? Você pode atingir isso. Quando? É outra questão. Por isso que no início nós falamos de cocriação consciente. Cocriação por ressonância, desculpa. E pode ser falado cocriação consciente, porque ressonância é isso, é consciência, gente. Tá? Ressonância, essa cocriação significa o quê?
como o meu superconsciente, né? Vamos supor, você está consciente do seu poder superconsciente? Você está consciente? Você pode criar ouro, voar, curar doenças assim? Conscientemente? Não, certo? O Gui faz isso, mas de forma que eu estou ensinando para vocês. Eu curo doenças, eu faço cada coisa incrível no trabalho da centelha, que não é essa questão de falar, é o que eu estou falando, a questão é compartilhar essa ciência de ponta em tecnologia. Como a gente fala, vocês têm que entender que isso que você está fazendo aqui é estudar a ciência mais de ponta do planeta. Tá? Todas as outras ciências ainda estão anos-luz, né? Como fala, ainda para chegar nisso daqui. Uma resistência tremenda, né? A medicina e tudo mais, uma resistência tremenda, sendo que tudo pode ser assim. Mas esse momento é muito bonito por causa disso, é ver o quebrar a cara desses teimosos. Mas isso é parte da diversão. Quando nós falamos da ressonância e da consciência, gente, a cocriação é porque esse meu eu superior, como nós falamos, essa minha parte divina, ela está inconsciente, certo? Não é superconsciente, é super inconsciente, né? Porque ela está inconsciente pra gente, no sentido de que eu não faço isso de forma consciente, né? Então, como que eu tenho que trabalhar nesse contexto? Esse é o processo do salto e o processo para um dia você aprender a teleportar, fazer o que você quiser, moldar, né, dentro de... Por isso que a consciência tem que estar expandida. Para você mudar a realidade, é preciso estar conectado com essa superconsciência de forma assim, para saber que nem os nossos queridos extraterrestres, extradimensionais, né? Só pode aparecer para uma pessoa que estiver preparada, uma pessoa que aguenta, ver para quem não aguenta não dá. Tem pessoas que é assim, aparece direto, tem pessoas que procuram, tentam e não aparece. Porque existe, é isso que eu estou querendo dizer, existe um todo, gente. E isso está dentro de nós, não está fora. Você fica lendo livros, né, procurando. Gente, pega informação para ir para dentro, pegou, vai para dentro. Saca? Se ficar preso nas informações externas, que é o que fica parado, mesmo as medicinas holísticas ficam paradas na questão externa, na fórmula, e não dá o salto final, né? E a centelha está sempre para essa questão. Quando eu compreendo essa cocriação consciente, inconsciente, o que eu preciso fazer? Eu preciso me entregar. Por quê? Mesmo que eu não saiba conscientemente, na lógica, no que nós temos de ciência, no que nós temos... É isso que eu estou falando, ó. O que nós temos de mais avançado de ciência, nosso planeta, é a física quântica. Ponto. E ela prova o todo, ela prova essa consciência. Se eu sinto ou se eu não sinto, acabou. E eu vou cobrar de você isso por quê? É assim com o celular, você não sabe como funciona, mas você usa. É assim com a luz. É assim com toda a parafernália. Televisão. O que significa? Televisão. É uma consciência que projeta uma imagem. Não é além de telepatia. Não é só o som, ou o sentido, o sentimento. É uma imagem. Televisão. É uma consciência que joga para lá. É aquilo, se fosse 100, 150 anos, 200 anos atrás, você liga um negócio desse, o pessoal ia botar fogo, ia destruir a televisão e você junto. Por que você não faz mais isso? Porque se tornou comum. Significa que você entende? Não. Só se tornou comum. Mas continua sendo uma bruxaria. Você só não teme mais tanto bruxaria, porque bruxaria é normal agora, com o celular, com essa história toda aí, com um avião e tudo mais. O que é bruxaria perto do que era? Mas você continua não entendendo como isso funciona. Quando você pode pegar qualquer área da vida, qualquer área de mercado. Quando você chegar, você tem que estudar, tem que se mexer. Quando você você vai chegar no último, você vai chegar no paradigma materialista, que é o quê? Achismo. Aí como assim achismo? Você entende que tudo tem uma consciência guiando. Você olha para certas coisas, certas empresas gigantescas, como elas aconteceram, quando você vê o tanto de acasos, você está entendendo? Que aconteceu para aquilo fluir, aí essa é a questão. Se você acredita em sorte e azar, você fica depressivo. Porque, por que acontece para ele e não acontece para mim? Olha o que eu estou falando, que vai só jogando para baixo. Quando você entende, você olha, você não vê acaso. Você vê essa inteligência em ação. Na sua frente, de frente para você. Você observa Deus agindo.
E ele sempre esteve, sempre agiu. Apenas você que não olhava. Só isso. Ele sempre esteve lá, mas você não quis olhar. Então, o que tem? O que a gente tem que ficar pedindo? O que a gente tem que ficar perguntando? É mais ou menos aquilo, é como se eu tivesse de olho fechado e eu ficasse pedindo, ai, me mostra, deixa eu ver, por favor, eu quero ver, eu sou bonzinho, olha, eu quero ver. Gente, quem tá de fora, de olho aberto, vai olhar e falar assim, coitado, né? O que dá vontade? Dá vontade de dar um peteleco para ver se aí solta a mão, e se cair, tira a mão e olha? Isso é amor também. Porque o importante é parar de vendar os seus olhos. Compreenda o amor do todo. Tudo que acontece na vida é organizado por essa grande consciência. Você sabendo ou você não sabendo. Se você olhar na tua própria vida, como que aparece o emprego? Aí é um amigo que eu conheço, tá? E que você conhece esse amigo? Você podia ter nascido em outro bairro, outra cidade e não conhecer aquela pessoa. Pra mente é fácil ela ficar falando isso, sabe? É só sincronicidade, só coincidência. Não é sincronicidade, né? Só coincidência. Sincronicidade é um nome para observar o divino agindo. E isso, quanto mais você vai vivendo, você entra na sincronicidade, no fluxo do todo. Observa isso. Só que para essa etapa acontecer, essa é a questão. Parece ser uma coisa meio dogmática, mas pelo contrário, certo? É totalmente embasado na física quântica, na ciência mais avançada que nós temos aqui no planeta. Que é a questão de você para dentro de você... Que é essa questão de você ir para dentro de você e se entregar, se devotar a essa energia, mesmo que você não conheça. O Guilherme, quando eu comecei a ouvir, por exemplo, o Hélio Couto no caso, a grande coisa do que ele falava era aquilo. Era sempre algo que eu sentia. Sabe? É que nem vocês com a centelha, o Gui fala, vocês olham e vocês falam, caraca... Eu sempre pensei isso, esse malucão aí tá jogando uma ideia que, olha, e é aqui dentro, é muito pessoal, por isso que a gente cria esse vínculo. Parece que a gente se conhece tanto, e se conhece, gente, mais do que às vezes as pessoas da sua família. Porque quando eu falo isso, eu tô me comunicando com essa essência que talvez ninguém do seu redor tenha feito isso com você até hoje. Como isso não vai criar empatia, como isso não vai criar amor? Você tá entendendo? Então rola aquela coisa lá de dentro, sabe? Que você, nossa... Então quando você sente isso, aí, assim como eu fiz o mesmo trabalho, né? Ele sentiu aquilo, ele se iluminou, e aí ele compartilha a experiência. Ele não ensina nada, ele compartilha a experiência dele. Tanto que ele vai falar do jeito dele, da forma que ele vê, na metalinguagem que ele quiser, certo? Tanto tem um monte de gente, é grosso, não consigo. Filho, tem que ter olhos. Tem que ter olhos para ver. É a mesma coisa. O que ele ensina? Se você não se dedicar 100% a você, ninguém vai. Cadê? Aí é a mesma coisa. Alguém tá falando, ele não tá falando do jeitinho que eu gosto. Aí eu saio fora. Gente, olha o ouro que ele tá te dando. Saiba separar o joio do trigo. Tudo, em tudo na vida. Tudo tem a parte ouro e tudo tem a parte do lixo. Saiba separar, reciclar tudo isso. Estar aberto para tudo isso. Então eu fui lá e comecei a documentar a minha própria experiência disso. Que é a documentação, por isso que eu fiz essa documentação, do que parece ser dogmático, que é esse me curvar o tempo inteiro, que é o que eu estou contando, só pro todo, só Ho'oponopono, só meditando, só frequenciando, só aquela coisa, tudo é maravilhoso, gratidão, tudo é pro melhor, não sei como vou pagar o aluguel, ai que bom, olha que aventura, que gostoso, quanta coisa pode acontecer nesse meio tempo, não deixando, você tá entendendo? Olha eu, ressoando, vibrando conscientemente para o todo. Sem nenhum resultado específico. Gente, eu não ficava, tem que pagar, tem que... Acorda! Entendeu? A vida é boa, a vida é maravilhosa, que delícia. Aí pensava no aluguel, aquilo, que delícia, vai acontecer uma coisa maravilhosa pro aluguel, para eu conseguir pagar o aluguel. Que gostoso. Essa é a batalha, cara. É fácil qualquer um, sabe? Não tem como pagar o aluguel. Porra, da hora. Se você fizer isso, é certeza que você vai morar na rua. Agora, a documentação é essa, entendeu? Não importa, por isso que a pessoa pergunta, como é que você vai sentir riqueza sem ter riqueza? Gente, se você, entendeu? Tá, olha, precisa muito parar, meditar, respirar, observar os pássaros, as nuvens, a natureza, observar você por dentro. Por isso o meditar, você ficar se olhando, como você funciona, como você sente, como seus pensamentos fluem. Gente, para você não perceber a riqueza infinita que você tem que estar muito na pobreza só do dinheiro. Entendeu? Porque se torna pobreza, se torna um escravo.
Isso é até fazer mal pro dinheiro. Pensa no dinheiro como consciência. É a mesma coisa. Eu e você. Eu sou o dinheiro. Aí você, entendeu? Se eu tô perto de você, ai que delícia, você me gruda e não quer que eu solto, me machuca até. Aí eu dou um jeito de sair correndo e aí você mete o pau, fala mal, reclama porque eu não tô lá, porque eu não tô lá. Como que eu vou me sentir? Você acha que eu vou querer conviver com você? Você que gostaria, inverte o papel, você gostaria de conviver com essa pessoa? Não. Lembra? Tudo tem consciência. Certo, pessoal? Então, entenda bem esse ponto que o Gui quer falar aqui, tá? Se você tem uma centelha, que é o que nós estamos explicando, se você ainda não entendeu isso, mais uma vez, assista todos os conteúdos da centelha. Se você assistir tudo, já teve até um desafio que eu já fiz, a pessoa pedindo ajuda, pedindo até sessão, aí depois eu pago isso aqui e falo, faz o seguinte, assiste e pratica os exercícios todo dia, uma semana. Se você ainda precisar, eu te dou de graça. A pessoa só respondeu dali uma semana, Gui, muito obrigado pelo que você fez, meu semestre, isso é foda. Eu precisava fazer sozinho mesmo, pau, nunca mais, tá? Tá voando, tá por aí. Guilherme não faz questão de ninguém ter que ficar voltando e ficar lambendo. O Gui, não é isso não. A briga do Gui é por isso, é pra você ser feliz, é pra você viver, é pra você... Porque quando você entende isso, essa é a questão que a gente brinca, a realidade é marketing multinível. Quando você, todos os frutos de todo o amor que você está dando de ser você, de compartilhar o que você é, todos os frutos disso, você recebe crédito. Então, por exemplo, eu emanei minha luz, iluminou-se, aí outra pessoa se ilumina. Todas as pessoas que se iluminarem pela luz de quem se iluminou comigo, entra para minha conta, para o Astral Bank, como ele colocou lá para o Astral Bank. Entendeu? Que aquela metáfora de Astral Bank, de tudo, entra, debita, sai, acredita. Tá? É exatamente assim. Tudo que eu faço, tudo que eu sirvo, tudo que eu dou, eu estou ganhando crédito. Tudo que eu pego, tudo que eu tomo, eu estou entrando em débito, eu estou pagando. Certo? É economia normal, como se falou aqui, em qualquer área de mercado da vida você consegue descobrir a verdade, entender essa essência, como tem uma consciência realmente para ser trabalhada. Então, quando você compreende essa questão da ressonância como um fator natural na vida, exatamente disso, sabe? Tudo que eu estou em contato, dando atenção, aceitando no meu pensamento, no meu sentimento, eu estou ressoando com isso. Quando eu compreendo isso, né, e vou para dentro, entendo que essa manifestação do todo tá aí para mim a todo momento. Então, se eu não estou enxergando, é que nem um som tá muito baixinho. Imagina isso, o som do todo. Se você escutar esse som, você vai estar sempre no ponto, sempre vai estar guiado, sempre vai estar alegre, bem. E alegre não é assim, é bem, emanando. Você está bem. Você não está escutando esse som. Aí o que você faz? Você vai chorar, você vai reclamar? Ou você vai procurar, né? Abaixa todos os sons, respirar o mais devagar possível para nem o ar fazer barulho. E vou tentar abrir, me concentrar ao máximo. Não é assim? Não é assim? Isso é que eu quero levantar, assim, deixar nesse ponto para vocês, gente. Essa dedicação, essa grande mudança, ela nunca vai acontecer através, aliás, através das técnicas, das práticas, mas nunca vai acontecer nelas, entendeu? Nas práticas. Entendeu? Que nem isso aí. É o Ho'oponopono, é o Theta Healing, é a Body Access, é a constelação, sabe? É a meditação, é isso. Gente, tudo isso são caminhos. Você pode escolher um caminho que seja mais de acordo com o que você gosta. Tem um caminho de rosas, tem um caminho de margaridas, tem um caminho de petúnias. Você pode escolher, eu gosto mais de petúnia, então vai pelo caminho da petúnia. Só que não, se você se prender a petúnia, você não vai chegar depois do caminho. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Todas as técnicas são ferramentas, são meios. O resultado verdadeiro, se você usar, não importa qual técnica seja, se você usar apenas para obtenção de resultados, que significa ou para acabar com algo ruim que está acontecendo, ou para conseguir algo bom que eu quero, você vai ficar rodando nisso daí, ó, e cada vez vai doer mais, cada vez vai piorar mais.
Porque o Gui ensina aqui na centelha, isso tá além, gente. Isso é um chamado para o que é chamado da espiritualidade. E é exatamente o que eu tô falando aqui, é chegar no nível da realidade última, gente, da ressonância. Entendeu? De que é o que eu emano, o que eu estou sentindo, saca? Essa é a grande questão. Então eu vou usar a meditação, seja a técnica que for, eu vou usar para eu ir para dentro, para eu cada vez me conectar mais, para eu colocar cada vez mais aquilo. Como que o Gui usa o Ho'oponopono? Para ficar na gratidão o tempo inteiro. Tinha vezes que eu não ficava as 4 frases, ficava só gratidão, 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 gratidão. Aí enjoava, só perdão, perdão, perdão. É uma ferramenta, eu uso ela para ficar naquilo. Entendeu? Aí como que eu uso o Ho'oponopono nos meus sentimentos? Para aquilo. Para toda vez que eu sinto, por exemplo, a raiva, não é a raiva, é por que eu tô sentindo raiva? É porque fulano fez tal coisa. Aí tal coisa, vem cá, puta, desculpa, cara, já pego no colo, vem cá, não tem por que eu fazer isso com você, você é uma consciência, você faz parte da vida, é como uma criança, é como um bichinho, um animalzinho, eu morro de amores, então já pego no colo, desculpa e cancelo. Ó, é o meu compromisso, isso é uma decisão que só você pode tomar. Ela pode, é aquela história de ou pelo amor ou pela dor, tá? Pela dor é não fazer nada, é continuar deixando do jeito que tá. Eu não faço nada. Isso não é soltar. Isso é o contrário de soltar. Eu vou continuar vivendo a vida de acordo com o externo, paradigma materialista, com o que as pessoas acham, vou continuar vivendo desse jeito, certo? Por quê? Porque você vai sofrer. Porque o sofrimento é o amor, só que na frequência que você está. Você podia estar vivenciando esse sofrimento como prazer, se você fizer por vontade própria. Agora, se você resiste, você vai ter que passar. E aí parece sofrimento. Nós já demos muito essa metáfora aqui para vocês, né? Se eu meter 2 sacão, se eu meter uma armadura em você, você vai trabalhar com isso. Nossa, cada dia vai ter mais dores. Agora, se por exemplo, você decidiu com 100% do seu ser, entendeu? Quero ser um atleta, quero ser um guerreiro foda, então eu vou treinar com isso daqui para quando eu tirar o seu mais forte. Quando você tira aquilo, você é... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando é por obrigação, que é isso, é quando eu tô na vítima. Ai, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo lá. É sofrimento. Quando eu tomo como minha atitude, como minha escolha, nem que seja esse modelo, resolver. O Gui não fala assim, o Gui fala vivenciar, deixa eu experienciar. Eu não vejo nem como resolver, mas deixa eu experienciar, vivenciar isso daqui. Quando você faz isso, naturalmente, eu tô falando, você vai criando. É que nem isso, se você tem que andar daqui até ali, com a armadura, vamos supor, vou dar até uma metáfora engraçada. Sabe, você vai daquele jeito devagar, puta, isso dói demais. Se você tiver que ir daqui naquela armadura para fazer sexo, você vai correndo. Gente, isso não é uma brincadeira, mas por quê? Eu já falei disso também. Já reparou que quando você faz sexo, vamos usar um modelo de medida, por exemplo. Vamos supor que se eu correr 1 quilômetro, sabe? Já fico exausto, não aguento. Enquanto eu vou fazer sexo, enquanto eu estou transando energias, eu corro, vamos supor, 5 quilômetros numa boa. Olha tanto de energia. Você fica doente, que é supostamente queda de energia, com um puta reservatório de energia dentro de você, mas que você não explora. Isso só é liberado ali naquele pequeno momentinho na hora do sexo, que está cheio de tabus, cheio de armadilhas ali em torno dele, para você se lascar. E não sabe por quê, entendeu? E aí vem problemas e eu fico focando em resolver os problemas. Gente, por que 99% das pessoas 90%, sei lá, das pessoas que têm câncer de novo? Porque adianta você fazer entendeu? Uma coisa só do sintoma e não curar a raiz, que são as mágoas, são aquela coisa que está lá por dentro, os emocionais. Ali na frente, alta chance de acontecer de novo. Quando não acontece, poucos casos são quais? São aquelas pessoas que percebem o que de divino rolou com elas e tem uma grande transformação de vida. Que é o que a experiência proporcionou. Aí se a pessoa não tem, vai ter de novo essa experiência. Ou seja, olha, isso daqui é uma dica incalculável o valor disso, de uma dica dessa, por exemplo. É aquilo, aqui está cheio de ouro, aqui tem assim, riquezas inimagináveis e só daqui para frente, só mais para frente o planeta Terra vai entender o quanto de riqueza tem aqui. Por exemplo, isso que eu vou falar para vocês
vale mais do que, sinto muito, a verdade tem que ser falada, é aquilo, sabe? 20 anos de um tratamento psicológico convencional ou de qualquer uma dessas terapias metodológicas, mesmo as holísticas, tá? Porque quando é entendido tudo isso, ó, é assim, que é a questão do que. Nós estamos falando exatamente nesse ponto de querer curar as coisas, certo? Sempre que você tentar curar alguma coisa, você está criando a realidade da doença. Por exemplo, como eu faço para ganhar dinheiro? Eu crio uma realidade ao qual a realidade é como ganhar dinheiro. Ou seja, a realidade na terceira dimensão é a ausência de dinheiro. Porque se eu estou emanando isso, é onde eu estou. Em como que eu quero viver, ficar pensando em como ganhar dinheiro. Ah, é como me livrar de algo. Você cria uma realidade onde você tem aquele algo. Aí você pode fazer qualquer uma dessas e, por ressonância, essa é a grande parte. Você vai pegar um terapeuta, você vai pegar alguém que entende um pouquinho mais disso que o Guilherme ensina. É isso que eu cobro dessas pessoas. Isso tem que ser ensinado. Não adianta só falar da fórmula. Isso tem que ser ensinado. Eles entendem um pouco mais disso que o Gui tá passando na centelha para vocês. E por ressonância, né? Por ele entender, ele ressoa com você e aquilo cura. Mas você saiu, dali a pouco, volta. Pode realinhar o chakra, pode constelar, pode fazer a puta que pariu. Dali a pouco, volta. E é essa a questão. Se for entendido profundamente, eu nunca vou servir assim. Isso não é servir. Sabe? É dar remedinho. É fazer a mesma coisa que a medicina moderna, ocidental, a medicina paradigma materialista faz. Que é ficar dando remedinho para você ficar consumindo. A indústria farmacêutica. Pra mim, filha da putagem. E nada de errado em filha da putagem. Qual é a questão da filha da putagem? Tá criando sofrimento pra si e pro planeta. Eu tô sofrendo com isso? Não. Meu foco é um só e eu escolhi dar foco para isso. Então, quando você entende, em última instância, que é aquilo, ó a frasezinha de 1 bilhão, tudo tá sempre certo. Gente, você é um ser perfeito, você tem essa centelha dentro de você. Você acha verdadeiramente que você precisa de alguém fora quando você entendeu isso? É a mesma coisa, se você tá bem e fica mal, então quando você tá mal e fica bem, alguém também te ajudou com isso. Tá? Seja nessa, seja em outras dimensões. 99% do tempo são em outras dimensões. Isso na outra palestra foi tocado muito assunto. Quem está colapsando as purificações? Quem está ressoando em vocês quando vocês fazem com o Gui? O Gui. Quando vem fazer trabalho particular com o Guilherme, por que dá um boom, muda tanto? Porque é o Gui. Só que pega qualquer um que já fez o trabalho particular com o Guilherme, até quem entra em contato vê. Parece uma burocracia, ao contrário. As pessoas estão tentando vender e para você fazer um atendimento com o Guilherme é uma burocracia. Por quê? Porque, ó, você já viu os vídeos? Você sabe do que vai ser falado? Não dá para ficar te explicando tudo que está nos vídeos. Você vai gastar 200 pau para fazer uma sessão bacana comigo para eu te explicar o que está lá. Assiste e depois você vem. Por quê? Porque senão o resultado vai ser isso. Você vai pagar o meu tempo, que é valioso, o seu dinheiro também é, para não ter todo o resultado que você pode ter. Eu, como ser que amo incondicionalmente, eu vou puxar a tua orelha até nisso. Quer pagar? Pode, mas é que nem eu expliquei. Uma vez perguntaram, tem desconto para quem for fazer contínuo? Não. Se você quiser, tá ali a informação. Agora, você quer fazer com um professor particular e não quer pagar o preço? Pague o preço. Ah, não tem condições. Então faz lá. Eu também não tinha de pagar professor particular. E fui lá e fiz com o que tinha. E se você tem condições, aí tudo bem, outra história. Faz um pacotão de coach. Vamos lá, vou te ajudar. Porque é o meu tempo. Você está entendendo? E essa questão, o meu tempo, eu dedico integralmente a o amor incondicional. Não tem essa de querer prisionar, não tem essa de querer, sabe, enrolar a sessão, não tem essa de querer não passar conteúdo. Quem conhece a centelha sabe isso. Nossa Senhora. Quem conhece a centelha está na centelha por causa disso. Quem está chegando não sabe, mas está chegando por causa disso. Essa nova energia que está cada vez mais aí. É aquilo. São aquelas frases, aqueles textos, aquelas coisas que você olha. Tá tudo lindo. Na imagem, no externo, no materialista, tá tudo lindo. Mas lá dentro você olha e você fala, não casa. Não é. Sabe? É vazio. É superficial. Isso está ficando cada vez mais nítido. Quando você vem aqui, não importa se o Gui dá paulada, não importa se o Gui fala bobagem,
você sente isso que está sendo falado. Não tem interesse? Não tem. Se houver o que é chamado, você lembra, o meu interesse não é o teu interesse. O meu interesse é o quê? O meu interesse é único e exclusivamente estar vivo. Você acha que se eu estou aqui, você tem que entender, é 100% por meu prazer. Porque isso me faz um bem danado. Porque é gostoso para mim e eu resistia a isso. Na verdade eu fazia de formas não tão legais. Ficava tentando enfiar na cabeça dos outros. Hoje, para muita gente, né, pode parecer até que o Gui é mala, porque ele é desse jeitão, problema teu, se vira, vai te catar. Mas não é. Essa é a questão de que hoje eu respeito integralmente a mim mesmo e por isso eu respeito você integralmente. Compreende? Vamos pegar um pouquinho mais aqui antes da gente encerrar. Cocriação por ressonância, gente. A cocriação por ressonância funciona da seguinte maneira. Pode-se dizer que é um trabalho espiritual, tá? Que nós estamos abrindo aqui na centelha também. Os mestres, né, como a gente falou, eles deram eu estou muito gostoso com isso, o parecer para poder fazer esse trabalho. A cocriação por ressonância acontece da seguinte forma, gente. Quando você faz esse movimento de entrega, que nem eu comentei agora há pouco, né? Então mesmo que eu não entenda, que eu não sinta que o todo existe, se eu estudar ali algumas coisinhas, pega a centelha, assiste tudo que está na centelha, gente, a gente fala 150 vídeos, mas não são todos que são de 1 hora, são longos, tá? A grande maioria são mais curtinhos. Um dia eu vou olhar mesmo quantas horas de conteúdo tem e eu até falo para vocês. Assiste, porque se assistir a centelha, o que nós indicamos na centelha, livros e tudo mais, você vai compreender intelectualmente, tranquilamente, o todo, o funcionamento quântico de boa. A não ser que você resista, é aquilo, né? Mas dá pra se entender assim, resistiu, vai de novo, que nem alguém fazia até entender. Aí uma hora a ficha cai. Quando você entende isso, tá? Que eu tô falando, ele não é dogmático, isso muito pelo contrário. Quando você faz esse processo de devoção, de entrega, pode ser através do Ho'oponopono, pode ser através da presença, da respiração, N formas, né? Quando você faz isso, gente, você tem que entender uma coisa. Imagine mais ou menos assim. O ego, esse desejo, esse julgamento, esse paradigma materialista, como nós temos um campo eletromagnético, imagina que ele impregna esse campo, eu já também falei disso, com uma barra, uma camada que não deixa a luz entrar. Certo? Porque é isso, é o julgar, o qualificar, você se bloqueia. Tá ok? Porque é o que a gente fala, tem ajuda vindo de todos os lados para você o tempo inteiro. Tudo, até o que você mais deseja intimamente e não fala, tá vindo para você e você... Só que essa não entra por causa dessa barra, que é esse paradigma, essa crença de que a vida é uma merda, que é sorte e azar. Se você acredita, é aquilo, ou você acredita no todo e a vida é maravilhosa, ou você acredita em sorte e azar ou a vida é uma merda. Porque mesmo quem é bilionário, hoje em dia você tá vendo quanto de notícias, os caras têm tudo, né? Chris Cornell, o Chester, cara, os caras têm tudo que a sociedade quis dar, fama, dinheiro, família, são 6 filhos, outro com 3, 4 filhos. Como é possível uma coisa dessa acontecer? Por conta exatamente disso. Se não se entendeu, mais cedo ou mais tarde, eles podem até invejar a sua vida. Eles iam olhar a tua vida e iam invejar a tua vida. Esse é o paradoxo. Entende? Esse é o grande paradoxo da questão. Quando você faz esse processo, tem que perceber, isso não é, o processo de devoção é o que é o presente. Porque no paradigma antigo seria o quê? Não julgar, não condenar, não se importar, não se enervar, não se... Sabe? Não, só como não existe o não, tudo isso que a gente faz, o que é? É isso, é o tempo inteiro, aconteceu outra coisa, eu me curvo diante dessa coisa, desse sentimento, dessa pessoa, dessa situação, seja o que for. Eu me curvo e aceito reconhecer o divino que existe nisso. E me abro para crescer com esse divino, com esse amor divino. Gente, só de sim, vocês sentem, né? Só do Gui falar, vocês sentem o que acontece. É o que eu estou falando exatamente da ressonância. Então, quando você faz esse movimento, o que acontece? Você está acabando, abrindo, entrando para uma nova frequência onde não tem essa camada. E a luz começa naturalmente a entrar para vocês. Através do guia, através de mestre, através da sua egrégora. Todos os mestres da sua egrégora começam a entrar. Aí o que acontece? É o que a gente chama de inspiração. Que o pessoal fala, como diferir? Você vai saber.
Porque pensamento, achismo é uma coisa, inspiração, gente, é quase que ganhar um abraço do astral, assim, ó. É aquela coisa que vem e já vem junto um sentimento gostoso, porque esse é o seu farol. É sentir-se bem. Aí você vai, se sentir-se bem, ai, não sei se vão gostar, não sei se vão entender. Não é o seu papel. O seu papel é se sentir bem, não é? Imagina para seres que revolucionaram o mundo com suas invenções, Tesla, Niels Bohr, com suas teorias e tudo mais. Se eles, ai não, se eu fizer isso o pessoal não vai gostar, o pessoal vai ficar com medo. Onde nós estaríamos hoje? Né? Então, esse curvar-se, que é o Ho'oponopono, que é o meditar, é você só respirar. E por isso que não requer esforço, gente. Você tem que entender que o esforço é julgar, é qualificar, é querer acertar, é querer acabar com o mal. Quando você simplesmente vai para dentro e só respira, aprecia a sua respiração. Aprecia seu corpo, sua temperatura. Indiferente dos pensamentos, aprecie o pensar. Indiferente dos sentimentos, aprecie o sentir. Ai, tristeza, mas gente, eu estou sentindo. Que coisa boa que é sentir. Por isso que é possível ficar alegre com a tristeza. Só não é possível ficar alegre o tempo inteiro. E isso não existe. Quando você faz isso, perceba que isso é suave, isso é natural. Você precisa apenas de um pequeno salto, que é o que a gente falou. Isso que eu uso, eu estou dando uma demonstração tridimensional para vocês, que não precisa nem ser isso. Mas, gente, a gente fala de 3 meses. Você fez faculdade de anos, trabalha tantos anos, faz curso, faz isso, não sei há quantos anos. Agora, por exemplo, dedicar 3 meses da sua vida, e isso que, né, nós vamos até ter coisas novas na centelha, que é aquilo, não precisa abdicar, não precisa fazer que nem o Gui, você não precisa sair do seu emprego, você não precisa sair da sua faculdade. Não é o que eu faço, é como eu faço. É simplesmente, dentro de tudo que você faz, viver essa devoção. Você vai mudar completamente. Por isso que é uma escolha sua, ninguém pode te forçar isso. Entendeu? A mente vai querer, esse ego vai querer te enganar, mas isso é um teste, isso é tudo para te ajudar a chegar. Porque o que eu estou querendo dizer é isso. Como você é uma centelha, o processo todo ele vai ser aberto para você. Um dos primeiros níveis para você entrar nisso é quebrar o questionamento. Novamente, não parece dogmático? Não é. É o contrário, é quebrar o questionamento de querer entender. Porque quando eu tenho o questionamento de querer entender, eu crio a realidade do não entendo. Quando eu quebro o de não entender e apenas aquilo, não estou tentando entender, eu apenas estou em mim. Isso vem sozinho, parece mágica. É a ressonância dos mestres. Isso vem para nós. Porque você se abriu. E sempre que você se abre, os mestres vão jorrar tudo. O universo é perfeito, o todo é perfeito, ele é só amor. Então ele vai jorrar tudo aquilo para você. Quando você para, isso é o soltar. Você pode estar agora no seu trabalho, né? Você só simplesmente, em vez de ser a fulana que faz isso, faz aquilo, o chefe faz aquilo e o trabalho que é isso e aquilo, você só... Eu estou no ambiente. São pessoas, tecnologias, energias, trocas, relacionamentos, crescimentos. Você olha e você vê isso uma beleza. Até arrepia. Você está na faculdade, você vê o professor falar, que em vez de ser o professor chato, sei o quê, olha ele falando, olha a sala, todos aprendendo. Você ali no meio disso tudo, o universo existindo. Aí entra o Bob Marley aqui, né? A questão é essa. Olha pra cara de um Buda. Olha pra carinha de um Buda. Ele tá preocupado? Qual que é a cara? Ele tá mais pra Bob Marley ou ele tá mais pra um chatão? Ó. Né? Ó a carinha aqui do Budinha também. Ó o zoinho. Se Buda aparecesse hoje em dia, eu ia falar que ele é maconheiro. Certeza. Então, gente... Esse trabalho de cocriação por ressonância, o que é preciso entender é o seguinte, a grande essência dele. Nós vamos fazer um conteúdo bem específico, falar da ressonância com a centelha. Você tem que estar... imagina assim, iluminação né? Se iluminar é ter integridade com você. Então, são muitos níveis de iluminação. Assim como tem 5, 20, 50, 99,9% de integridade com você até o 100. 99,9% não é 100. Então imagine isso.
Agora, vamos supor que você tem 10% de integridade com você mesmo. Só uma suposição. Ou que você não tenha nada, né? Você está começando, que é isso, é o despertar, né? Então imagina, aí você vai começar com 10, 20, 30, que é aquilo, alguém chama pra sair, você não tá afim, você fala, não quero não. Ai, poxa, desculpa, não leva mal não, eu só não quero ir, quero ficar de boa. Você começa a ser mais íntegro com você, sincero com você. Então você começa a aumentar isso, Conforme isso aumenta, tá? Ele aumenta exatamente através dessas experiências. Os mestres vão mandar a luz. Imagine a luz, é aquilo, você está de olho fechado, você está num quarto escuro e do nada acende a luz. O que acontece? O Fusca tende a doer, a gente tende a querer retrair. Ou seja, vai vir naturalmente, enquanto você está fazendo esse processo de mudança de paradigma, virá disso, sabe? A pessoa ficando triste com você, ficando chata porque você não quer ir, pode ter demissão, pode ter dodói, pode ter uma série de coisas, infinitas possibilidades, que elas vão vir exatamente porque eu me curvei. Então os mestres vêm, por exemplo, ó, ele tá, é bem metáfora, tá? Ele tá com 30% de integridade e entrega essa filosofia. Então a gente vai jogar um probleminha para ele tal, que se ele aplicar isso naquele problema, ele vai dar um salto para 60. E aí eles colocam uma situação mais densa. Por que isso é natural? Porque para quem tá além disso, para quem iluminou, para quem saiu, vê que a doença, o problema, o trabalho, tudo isso é só um sonho, uma coisa muito pequena perto da realidade geral. Entende? Por isso que a expansão da consciência é o que tem que acontecer. Quando você expande, tudo vai ser entendido por você natural, tudo vai acontecer para você. Agora, enquanto eu ficar com a minha mente presinha a essa coisa só imediata, só aqui agora, só o salário mensal, né, semanal, aquela coisa ali, eu não observo tudo isso. Certo? Então, como o todo, os mestres estão imagine, mais de cima, observando melhor, eles falam, se eu jogar aquele problema para ele, que é onde ele tem aquelas crenças lá da infância dele, e ele enfrentar, ele solta, ele vai ter um puta salto. Entendeu? Aí vem. Por isso que quando vem a situação, é aprovação. Você pode mais uma vez se render e entrar para reclamação, para sorte azar. A qualquer momento você pode fazer isso. Por isso que eu ensino dos 3 meses. Na centelha está explicado, primeiro o processo neural, depois o processo celular, e aí se torna natural. Se você ficar, faz um pouquinho, para, você vai ficar naquele um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente, 2 para trás. Porque quanto mais você expande e mais você resiste, mais você sofre. Porque é isso que eu estou falando. Você entende, aí você chegou lá nos 60%, você teve uma puta experiência. Aí os mestres vão colocar uma nova aprovação. Por quê? É isso, você tem que chegar a 100% de integridade com você mesmo. Entende? Esse é o seu único processo. Então todo o trabalho de ressonância, ele vai ser um trabalho para intensificar isso para você. Entende? Muitas pessoas já vieram, né, perguntar, porque todos vocês sabem, né, que eu já fiz o trabalho de ressonância muônica, como vocês conhecem, e como funciona. Eu sempre falei de uma forma, pode perguntar para um monte de gente que sempre perguntou, meus clientes, pessoal da centelha, como funciona? Eu falo assim, ó, você tem que ver mais ou menos como se fosse um turbo, tá? Se você está realmente empenhado em soltar, em entregar, em deixar, porque quem faz a ressonância do Hélio Couto, já assistiu as palestras dele ao mínimo sobre ressonância, o que ele fala? Tem que deixar limpar, tem que deixar limpar. Essa é a metáfora que ele usa porque eu estou explicando. Tem essa sujeira em você, isso não deixa você ser íntegro, os mestres trazem um desafio que é para você, por esse desafio, por escolha, eu salto, então eu emano mais luz, eu ultrapasso o meu limite, e por conta disso, a limpeza é feita, certo? Então eu explicava a ressonância, o processo de ressonância, como se fosse um turbo. Ele vai intensificar a luz em você. Se você resistir à luz, vai doer mais ainda. Mas se você soltar, os resultados são cada vez mais maravilhosos, mais absurdamente gostosos. Por quê? Porque é aquilo, da mesma forma que o Gui apareceu para você, né? A centelha é aquela. Imagina, o Gui, iluminou. Então, ele aquilo, abdicou das ilusões do mundo. Ele podia estar fazendo qualquer coisa, entendeu? Ele podia, o que eu quiser empreender, o que eu quiser fazer, vai prosperar, porque eu entendi que o que eu quiser viver vai prosperar. Só que essa questão, quando eu fui lá dentro, apesar de tudo mais o que eu achava, eu senti, pelo menos esse é o momento, e eu sigo isso, não é uma determinação para a vida, eu sigo o que eu estou sentindo. No momento que isso mudar, eu mudo junto. Não tem cronograma nesse sentido, o cronograma é com todo, entende?
Quando eu me empenho e solto e me entrego quanto a isso, né? Quando eu identifiquei isso, eu sabia que o que eu queria era isso, era compartilhar. Então é a mesma coisa, é ressoar. É alguém de fora que manda. E como você chegou aqui? Ou você estava andando, pesquisando algo provavelmente relacionado e pimba, pegou o Gui, ou alguém te passou. Então você vê, é sempre um pro outro, pro outro, pro outro. É esse exponencial infinito. O Gui manda aqui, um monte de pessoa pega, essa pessoa manda e atinge outras pessoas, mais pessoas vêm. O que isso faz com a questão empresa? Vão consumindo produtos, vão fazendo os cursos, vão girando, isso vai me dando recursos para eu aumentar cada vez mais isso, melhorar cada vez mais a qualidade. Qualquer coisa que você fizer na vida a partir dessa essência vai prosperar. Porque a prosperidade não está do que você faz aqui fora, mas está do que você faz aqui dentro, de como você está agindo. No momento, por exemplo, o Gui agora ele quer trabalhar, que é exatamente isso, o Gui agora ele quer trabalhar em compartilhar, poder impactar mais pessoas de uma forma mais acessível. Então, por exemplo, um trabalho particular com Gui é em média R$200, porque, eu gosto de fazer um trabalho, sabe, assim, né, no mínimo 1h30, 2 horas pra gente poder, né, bater um papo legal, fazer uma coisa legal. E não são todas as pessoas que têm acesso a poder fazer isso. Então, esse poder viabilizar esse trabalho de ressonância é uma forma de impactar mais pessoas, colaborar com mais pessoas que já estão preparadas aqui na Centelha. Já estamos batendo quase 30 mil, acho que já está com 29 mil inscritos no canal. Nós temos um grande número de pessoas, um bom número de pessoas aí, que já entenderam tudo isso e estão prontas para um processo de ressonância, por exemplo, que é o quê? Fazer um trabalho direcionado com o Guilherme. Porque que nem a gente explicou, quando você faz para o genérico aqui, junto, que nem a essência, que nem as práticas, que é para o tema específico, a prosperidade. Muda, é só ir lá nos comentários dos vídeos, tem lá, gente, já começou a mudar, já começou a acontecer, já. Por quê? Porque o Gui está ressonando, está colapsando, ressoando. Então, só que para o tema específico ali, certo? Agora, fazer um trabalho de ressonância com a centelha permite o quê? Nós fazemos a anamnese, onde você vai passar o que está acontecendo, como é que estão sua vida, né, nas áreas, fazer tudo. E o que você está almejando? Fazer toda aquela parte dos pedidos. O que você está almejando? O que você está procurando? O que você está sentindo? E aí o Guilherme, junto com os mestres, vai fazer esse trabalho de purificação que nem é feito lá no vídeo. Só que ele vai fazer para o seu caso no geral. Então isso possibilita um impacto profundo na sua vida no geral. E de uma forma mais acessível financeiramente do que o atendimento particular, né? E de uma forma também da mesmo jeito. Porque o particular, ele é uma ressonância, não deixa de ser uma ressonância. Fez o atendimento particular, dá um salto, isso não volta mais atrás, né? Só que tem a questão de horário, né? De tempo disponível, né? Como vocês sabem, o Guilherme tem um pessoal do QG que dá uma força, mas eu não tenho equipe mesmo para editar vídeo, para gravar os vídeos para mim. O Guilherme faz todas as áreas da empresa. Então tem tudo isso. Esse trabalho possibilita eu ajudar mais pessoas dentro do tempo que eu tenho. Vocês entendem? Porque realmente o trabalho particular, ele está como uma consultoria hoje, que é o contexto de você realmente fazer um coach, né? Um coach espiritual, olhar para toda a sua vida e observar dentro de toda essa filosofia. Então a pessoa chegar, não adianta chegar, cara, assiste, faz os conteúdos, aí vai ter até mesmo essa possibilidade, antes de fazer um trabalho particular, fazer uma ressonância com a centelha, fazer o trabalho de cocriação por ressonância com a centelha. Vocês entendem? Sempre procurando maximizar e ampliar cada vez mais. Mas como eu falei da outra vez, isso tudo é aberto, gente. Vocês não acham? Desde quando eu comecei, você acha que eu não tenho vontade de fazer uma ressonância, por exemplo? Só que o que acontece? É aquilo, não é a minha vontade, é a do todo. Eu passei mais de um ano, põe assim, mais ou menos 1 ano e meio, gente, fazendo de 3 a 6 atendimentos de segunda a sexta. Muitas vezes de sábado, de domingo também. Não tantas, mas, por exemplo, pessoas que só podiam no sábado, no domingo. Eu já cheguei a fazer atendimento com o pessoal dos Estados Unidos, domingo, meia-noite. Você acredita? Que acho que era 4, 5 horas para a pessoa antes, 4 horas, e a pessoa ia chegar tipo 8 horas, sabe? 9 horas. Era meia-noite eu estava fazendo sessão, gente. De sexta-feira, de domingo.
Tudo isso está documentado na centelha, como a gente sempre fala. Eu sempre passei nos vídeos e fui documentando tudo isso para vocês, porque é o que eu acho tão importante, eu acho tão gostoso isso, entendeu? Não é um ensinar, não é um ser melhor, ser pior, é documentar, é compartilhar. Nós temos essa ferramenta maravilhosa, YouTube, a internet, revolucionando pra gente. Então realmente é nesse contexto de agregar valor, entendeu? Porque a minha vida ela só depende de mim. Vocês já repararam essa diferença, esse diferencial, né? Então, quando você está vivendo dessa forma, tanto quem conhece a centelha sabe, depois que a gente mudou para Atibaia, que a gente começou a ter agenda. Não tinha agenda. Por quê? O Guilherme não se comprometia, ele não estava num momento tão que ele tinha que experienciar uma coisa tão específica, que, por exemplo, vamos fazer uma palestra sobre tal coisa. Ele não sei. Por quê? Porque se eu desse tema, ele chegava lá, eu podia estar num outro momento experienciando outra coisa. Então o que eu entendia? Não dá para fazer agenda. Quando vier o trabalho, você põe o trabalho. E era assim que era feito. E era assim que o fluxo de dinheiro sempre fluiu. E aí aquilo, cada vez aí abria. Agora você pode fazer o curso de Ho'oponopono. Aí fazíamos o curso de Ho'oponopono. Agora você vai fazer um retiro presencial. E aí fazíamos o retiro presencial. Então tudo foi abrindo, você aprende a isso. Você para de buscar as respostas, perguntar, e você aprende a dedicar dentro do seu dia inteiro, dentro do seu forma de viver, essa conexão consigo mesmo, esse relacionamento consigo mesmo, com a sua centelha, que através disso vem alguma coisa gostosa. Por exemplo, lá para o começo eu pensasse em fazer um trabalho de ressonância, vinha nervosismo. Por quê? Eu não estava preparado energeticamente para poder fazer isso. Aí, esses recentemente, que foi o que me veio o negócio de fazer ressonância e veio aquela... Sabe aquela coisa, parece que lembra pra mim escola de discursão? Sabe aquela coisa gostosa de fazer novo, de ver acontecer e tudo mais, de experienciar? Aí esse é o grande gatilho. E às vezes é isso, às vezes você mesmo está sentindo isso para fazer outras coisas, mas aí a mente, não dá, não pode, não é bom o suficiente, etc, etc. Entende? Então esse trabalho, essa questão da ressonância, da cocriação por ressonância é isso, gente. Aprender a se abrir e confiar na vida para que os mestres possam jorrar toda essa luz em cima de você e você naturalmente possa transcender. Entenda isso muito bem. Você não precisa de nada externo. Você só precisa soltar internamente. Na verdade é aquilo, solta o externo e viva internamente. Viva de acordo com o que você sente. Vá a fundo no que você sente. Entende? Eu sinto ódio, vai ver de acordo com ódio? Da onde vem esse ódio? Sinto ódio por quê? Por causa de tal coisa que aconteceu. E por que aquilo te deu ódio? Porque era minha mãe. Por que a sua mãe não pode? Porque mãe não é pra ser assim. Aí você cai num paradigma, numa crença limitante. Aí você fala, nossa, né? Aí você pensa, ela não tinha os motivos dela, imagina pelo lado dela, como ela estava se sentindo. Aí põe a empatia. Aí a pessoa, é verdade. Aí acaba o ódio. Então, tá vendo? O ódio era resultado de você não estar com você. Quando você conversa com a vida, com o ódio, seja o que for, que nem você conversa com você fala, então, e aí? Olha, mas e se pensar por esse lado, por esse? Pumba, a coisa flui. Certo? Então nós estamos sempre fazendo esse trabalho através aqui da centelha, né? E realmente agora nós estamos iniciando esse novo processo. Essa semana vai ter vídeo falando, fazer um mini curso de aplicações da cocriação por ressonância da centelha, para que vocês possam conhecer mais e também iniciar esse processo junto com a gente, uma nova etapa, como sempre. Então, recapitulando, gente, essa palestra que é como se fosse uma pequena continuação da palestra anterior, se você não assistiu ainda está aqui no canal, que é a ciência da espiritualidade rasgando o véu, tá bom? E domingo que vem tem palestra também, tá bom? Durante a semana nós teremos conteúdos, toda semana tem conteúdo. Vale lembrar também, ainda restam as últimas vagas do retiro Tu És Deus, que vai acontecer dia 2 e dia 3 de setembro aqui em Atibaia, tá? Segunda edição, quarta encontro presencial desse ano, mas segunda edição do Retiro Tu És Deus, tá bom? E todos serão bem-vindos, é sempre uma honra poder, tanto aqui no online quanto presencialmente, me reunir. E entra a questão da ressonância mesmo, presencialmente, parece que o impacto é sempre mais profundo. Acho que nós estamos nesse momento de mindset ainda, por isso eu gosto de promover, eu adoro fazer trabalho em grupo presencial. Então se você tá na vibe, tá afim de se encontrar, você sabe, você vem, beleza? E tamo junto sempre, pessoal. Todos os links, e-mail, site, cadastro na lista, contato com a gente,
todos na descrição do vídeo e todas as informações sempre disponíveis no nosso site centelhadoamor.com.br, tá bom? Então, namastê. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de partilha, por estarmos aqui. Somos um só, família. Até a próxima.